Boa noite, irmãos, paz seja convosco, em nome de Jesus. É uma alegria podermos estar, pelo menos em uma live, falando com os irmãos, podendo participar deste momento. Hoje é um dia atípico, não é? É a sexta-feira chamada Santa, e eu nunca me imaginei fazendo uma sexta-feira santa online, mas Deus sabe todas as coisas. Que bom que você está com a gente, que bom que você está participando. Eu quero deixar uma palavra muito especial no seu coração hoje. Se você puder, convide alguém para participar, vai lá, chame, dá uma chamada aí para a gente poder junto estar falando um pouco daquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração nessa noite. Amém? Eu quero fazer uma oração. Eu vou pedir para vocês ficarem até o final, porque depois eu quero falar sobre esse material dos 21 dias de jejum, e quero falar também sobre a Santa Ceia mais uma vez. Então fique conosco, porque Deus quer falar muito especial no seu coração hoje. Amém? Vamos orar? Aí onde você está, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos diante de Ti, na Tua casa e na Tua presença mais uma vez. Senhor, enquanto não podemos fazer cultos presenciais, o Senhor, Pai, tem abençoado a internet, as transmissões, como ferramenta, Pai, de evangelismo e edificação. Que o Senhor possa agora, Pai, através destas ferramentas, através desta palavra, que o Senhor possa tocar e falar no coração de cada irmão, de uma maneira poderosa, especial. Tu és um Deus, Pai, onipresente. O Senhor está aqui neste altar, mas também está em cada lar, em cada família, para que neste momento a Tua bênção possa ser liberada e derramada sobre cada um. Deus, fale conosco, abençoa-nos nesta hora, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, te pedindo conforto, consolo, te pedindo paz, te pedindo, Senhor, que o Senhor possa tocar o coração de cada um que já está ficando cansado, que já está ficando deprimido, angustiado de ver esta situação. Senhor, nós queremos fazer o que a Tua palavra manda, nós queremos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a Tua paz, que a Tua presença, que a unção do Teu Espírito possa tocar em cada vida agora, de uma maneira poderosa. No nome de Jesus e para a Tua glória nós oramos, e no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para esses próximos minutos que nós estaremos aqui, falando a respeito deste que é chamado o dia da paixão de Cristo. Toda sexta para nós é santa, toda sexta para nós é uma sexta-feira santa, mas neste dia, o mundo cristão de uma certa forma se separa para comemorar, para celebrar toda a paixão do nosso Senhor Jesus. E eu gostaria de começar hoje a nossa palavra, eu gostaria de começar por um texto ou por um versículo que não é aquele que eu vou discorrer durante a mensagem, que eu vou analisá-lo durante a mensagem, mas é um versículo que todo mundo sabe, você não precisa nem abrir a sua Bíblia, porque você vai saber dizer de cor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, esse versículo eu quero usá-lo como introdução da nossa palavra.
Nós estamos aqui diante da maior expressão de amor que o mundo um dia conheceu. A Bíblia diz que todos nós estávamos perecendo, todos nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, todos nós estávamos separados da graça, da glória, da presença de Deus, por causa do pecado que se instalou sobre a humanidade. Pois a Bíblia diz que Deus, Ele nos amou de uma forma tão intensa. Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira, eu entendo que não houve uma forma de nomear esse amor. É um amor imensurável. O amor de Deus por nós é algo tão imensurável que não houve uma palavra para descrever esse amor. Talvez não existisse em nenhuma língua da época, nem no grego, no hebraico, no aramaico, nem na língua portuguesa, em nenhuma, uma palavra que pudesse expressar este amor. O amor de Deus por nós foi tão bom, foi tão grande, foi tão intenso, que a Bíblia diz que Ele entregou o seu único filho, para que ele morresse por nós, a fim de que, qual era a proposta de Deus, qual era o plano de Deus? É o que nós conhecemos e chamamos de plano de salvação. Ele deu o seu filho para que fosse morto em uma cruz, crucificado, para que fosse derramado o sangue deste filho, para que através deste sacrifício nós pudéssemos ter a vida eterna. O texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, aquele que nele crê no Filho, crê em Cristo como Salvador, não venha perecer, não venha ser destruído, não venha enfrentar a morte eterna, mas que possa se salvar. Durante muito tempo, a gente sempre está pregando algo em relação à paixão, e eu até confesso para você, eu até quero aqui fazer uma confissão, de que realmente eu havia separado, eu havia preparado até algo para pregar sobre a crucificação de Cristo, sobre a sua dor, sobre o seu martírio. E eu quero fazer isso de uma forma muito rápida, porque quando nós olhamos para a paixão de Cristo, nós precisamos ter uma dimensão exata. Nós temos que ter um real entendimento daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Cristo fez por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, a eternidade garantida. Não foi apenas uma morte. A morte de Cristo não foi apenas mais uma morte. Ele não foi mais um profeta que veio e morreu. Não. João, que foi aquele discípulo que esteve com Jesus até o fim, aquele discípulo que, quando Jesus estava ali pregado naquela cruz, se dirigiu a ele numa palavra. João, ele foi firme, ele esteve ao lado do Senhor em todos os momentos. E foi João que fez uma narrativa. Mas eu quero dizer para você que esse não é o texto que eu vou pregar. Eu quero fazer uma narrativa disso para fazer uma introdução. A palavra vai ser contínua, vai ser grande, mas vai ser a conta, o tempo. João narrando, ele diz assim: Jesus perante Pilatos. A Bíblia diz que Jesus, ele foi capturado, ele foi preso lá no jardim do Getsêmani enquanto orava, e ele começou ali a sofrer algumas agressões. Depois ele foi levado até a presença de Pilatos, para que pudesse ser interrogado por Pilatos, sentenciado por Pilatos, e depois então ser crucificado. Quando Jesus estava diante de Pilatos, um fato que me chama muita atenção, é que durante a entrevista, durante o interrogatório de Jesus, Pilatos não conseguia encontrar nele nenhuma culpa. Pilatos não conseguia que nenhum argumento convencia Pilatos de que Jesus era culpado das acusações.
Porém, no versículo 38, a Bíblia diz que Pilatos disse assim: Pilatos, o que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir a ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Pilatos declarou, ele verbalizou isso: eu não vejo crime em Jesus. Ele não conseguia achar uma razão que pudesse incriminar Jesus. Mas você conhece a história. Para ele não ficar mal com César, ele foi coagido pela multidão, que se ele soltasse Jesus, e Jesus se dizendo rei, ele estaria elegendo um outro rei no lugar de César. Então ele estaria indo contra César. E por uma questão política e interesseira, Pilatos resolve lavar as suas mãos. Ele não tem coragem de soltar Jesus, embora reconhecendo que Jesus não tivesse nenhuma culpa e pecado, mas também está preso a todo um sistema mundano, político, financeiro, de opiniões. E aqui eu quero fazer uma parada com você. Não basta você reconhecer que Ele é o Senhor, se você também não quer se comprometer com Ele. Jesus não morreu numa cruz para que você saiba que Ele é o Filho de Deus que morreu por você. Ele quer muito mais disso, do que isso. Ele quer que você faça uma aliança com Ele. Ele quer que você assuma um compromisso com Ele. E Pilatos não quis isso. Então Pilatos, observando uma tradição, Pilatos ele decide então entregar Jesus na mão dos homens, na mão dos judeus, para que eles fizessem lá dos romanos, para que eles fizessem o que quisessem com Jesus. E a narrativa do capítulo 19 diz assim: tomou pois então a Jesus e o açoitou. Quando Jesus sai da presença de Pilatos, ele é levado para sofrer os açoites. Queridos, eu não consigo falar disso sem uma reflexão profunda, porque aqueles açoites, eles marcaram a carne de Jesus, eles arrancaram pedaços da carne de Jesus. Na ponta daquelas tiras de couro haviam pedaços de ossos e ganchos de ferro, que quando batiam nas costas arrancavam pedaços. Jesus foi açoitado. Depois de açoitado, teceram uma coroa de espinhos. Alguns acreditam que eram espinhos de uma acácia, que tinham quase um dedo de tamanho. Eram espinhos longos. E a Bíblia diz que, tecendo essa coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça, lhe vestiram com uma roupa púrpura, e começaram a zombar dele, dando-lhe bofetadas, chutes, socos, cuspindo na cara dele. E começaram a zoar, a brincar, a zombar, a debochar. Porém, Jesus não abriu a sua boca. Jesus ele foi levado até a cruz. Eu estou fazendo uma introdução porque eu quero ir numa outra palavra com você, porque isso tudo que eu estou falando eu acho que todo mundo já sabe, e eu estou tentando ir por um outro caminho hoje. Quando Jesus é levado para aquela cruz, a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. E numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, Jesus estava entregando a sua vida para o Senhor. Do meio-dia às 3, Jesus sofreu naquela cruz. As dores, o sofrimento, as costas destruídas, a coroa de espinho cravada na sua testa, na sua cabeça, as suas mãos cravadas, os seus pés cravados, uma dor intensa e insuportável. E às 3 horas, Jesus, ele disse algumas coisas. Eu não vou repetir o que Jesus disse na cruz, mas na cruz ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está feito, está consumado. E naquele momento Jesus entrega o seu espírito. Naquele momento que Jesus morre, o grande projeto de Deus estava cumprido. O grande plano de Deus estava cumprido. Ele deu o seu filho
para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Jesus cumpriu todo o propósito do Pai. Ele foi fiel, e diz a Bíblia, fiel até a morte. Jesus foi até o fim por mim e por você. Mas hoje, embora eu sei que tudo isso que eu já falei aqui você sabe, hoje eu quero falar com você sobre uma outra coisa. Eu quero falar com você sobre um outro aspecto. Por que a cruz? Quem levou Jesus para a cruz? Eu me lembro, e eu falo disso com a igreja, eu me lembro que alguns anos atrás, eu vou abrir minha Bíblia em Isaías, eu me lembro que alguns anos atrás, quando Mel Gibson lançou um filme chamado A Paixão de Cristo, acho que até vai vir o 2 aí agora, acho que vai vir o outro. Quando ele lançou esse filme, levantou-se uma grande contenda, um grande questionamento entre judeus, romanos, cristãos. Quem matou Jesus? Foram os romanos que o acusaram? Foram os judeus os judeus que o sentenciaram? Quem matou Jesus? E começou uma contenda de quem matou Jesus. E quando eu estava preparando essa palavra para vocês hoje, eu decidi compartilhar um texto com vocês, para que a gente entenda que 3 passos são fundamentais para a gente entender sobre a morte de Jesus. Eu fiz aqui algumas anotações, e eu quero que você entenda que, primeiro, não os 3 passos, esse não é o primeiro dos 3 passos. Eu quero que você entenda que Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam. Jesus não foi morto porque o Sinédrio o sentenciou. Jesus não foi morto porque Pilatos o entregou, porque Judas o traiu, porque os judeus o acusaram, porque Pedro o negou, porque os soldados o pregaram na cruz. Não, Jesus não foi morto por causa disso, porque se Jesus quisesse, ele teria saído disso a qualquer hora. Ele disse isso para Pedro, quando Pedro desembanhou a sua espada e agrediu um soldado. O Senhor disse para ele: Pedro, embanha a tua espada. Se eu quiser ir embora, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai mandar uma legião de anjos aqui, eu vou me embora. Então não foram essas acusações que mataram Jesus. Jesus não foi morto por nada disso que eu citei: Sinédrio, Pilatos, soldados, Judas que o traiu. Não. Existem 3 fontes para justificar a morte de Jesus, e eu quero compartilhar isso tudo com você no livro de Isaías, no capítulo 53. O capítulo 53 do profeta Isaías fala sobre a glória do Messias, fala sobre a crucificação de Cristo. E a palavra do Senhor diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Eu quero falar para vocês de 3 fontes que levaram Jesus para a morte, que foram os responsáveis pela morte de Cristo. A primeira, quem levou Jesus para a cruz, quem levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados. Jesus só foi para aquela cruz por causa do nosso pecado. Ele estava sentado na sua glória, no seu trono, e Ele veio aqui por causa do nosso pecado. Ele veio aqui porque nós estávamos indo para o inferno, e Ele veio para nos resgatar, para justificar-nos, para purificar-nos, para assumir o nosso pecado. Então, quem levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados. Vou repetir, não foram romanos, não foram nada disso. Quem levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados. Ele veio por causa deles. Olha o que esse texto vai dizer no versículo 5: mas Ele foi ferido. Ferido por quê? Pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Por que Ele foi ferido? Por causa do nosso pecado. Por que Ele foi moído? Por causa das nossas transgressões.
Foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. Essa é a primeira fonte. Ainda na primeira fonte, versículo 8, diz assim: da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Olha agora: pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Foram os nossos pecados que fizeram com que Jesus fosse até aquela cruz. Nós somos os responsáveis pela morte de Cristo. Versículo 12: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Agora olha: mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Pastor, de muitos e não de todos? Sim, porque nem todos vão se render a ele para que ele possa perdoar pecado. Jesus vai levar o pecado daqueles que querem confessar os seus pecados, que querem a salvação. Se eu não quero Jesus e não quero a salvação, eu vou continuar com os meus pecados, e por causa disso eu vou morrer. O salário do pecado é a morte. Outro texto, volta no versículo 4. Vou repetir: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Então, quem levou Jesus para a cruz? Primeiro, os nossos pecados. Por que Jesus veio ao mundo? Por nossos pecados. Existe um cantor famoso que fez uma música, e essa música ela traz dentro dela uma sátira e um deboche a Jesus Cristo. Quando falando dele, ela diz: eu não sou besta para tirar onda de herói. Essa música do Raul Seixas, ela faz uma sátira à vida de Jesus Cristo, que veio aqui morrer por nós. Se não fossem os nossos pecados, ele não teria vindo. Se não fossem a nossa condição pecaminosa, não haveria necessidade de Jesus vir. Ele só veio para tirar os nossos pecados. Quando João o viu, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Santo que veio levar as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas maldições, levar sobre ele o castigo que estava sobre nós, o castigo que nos traz a paz. Jesus levou sobre ele. A pergunta: quem levou Jesus para a cruz? Os nossos pecados. Segundo, são três, eu vou ser rápido. Segundo, quem levou Jesus para a cruz? O Pai. Deus levou Jesus para a cruz. Vamos ler? Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem levou Jesus para a cruz? Os nossos pecados. Quem levou Jesus para a cruz? O nosso papai, o nosso Senhor, porque ele só viu em Jesus a solução para nos salvar. Se Deus tivesse uma outra forma, ele nos salvaria. Se existisse uma outra forma, ele procurou um justo na terra e ele não encontrou. Então a Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E por que Deus levou o Filho para a cruz? Porque ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Embora os nossos pecados fossem a razão da vinda dele, ele só veio porque o Pai nos amou. Porque se o Pai não nos amasse, nós continuaríamos com o nosso pecado, morreríamos todos e seríamos todos condenados. Mas o nosso pecado fez com que isso tocasse o coração de Deus, e por amor a nós,
o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar. Nós levamos Jesus para a cruz por causa do nosso pecado. Deus enviou Jesus para a cruz. Olha comigo, por favor, versículo 10. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O Senhor agradou em morrê-lo. Não é que Deus estava vibrando e aplaudindo quando Jesus estava sendo torturado. Não é que Deus estava batendo palmas e aplaudindo quando Jesus estava sendo crucificado. Pelo contrário, eu acho que isso trouxe muita dor no coração do Pai. Mas quando a Bíblia diz, quando o profeta Isaías diz que isso agradou, que o Senhor se agradou, foi da obediência de Cristo, porque por ela, eu e você hoje estamos de pé. E só por ela. Quando Deus olhava para Jesus sendo moído, Ele não estava se agradando de ver Jesus sofrendo, mas Ele se agradava de ver que aquele sofrimento geraria salvação de todo aquele que nele cresce. Por isso Deus se agradou. Esse era o plano de Deus. Era necessário que assim fosse. Quando você aceita Jesus, quando você obedece a Jesus, quando você é fiel ao Senhor, é como se Deus olhasse para o filho olhasse para o pai e dissesse: viu? É por isso que eu me agradei, porque eu sabia que muitos iam se render, que muitos iam crer e ser salvos. Quem levou Jesus para a cruz? O Pai. O Pai. Jesus veio por causa do nosso pecado, e o Pai o enviou porque nos amou. Se Jesus falasse: Pai, eu vou, e se o Pai falasse: não, você não vai, ele não viria. Mas ele veio porque o Pai o enviou. Nós levamos Jesus para a cruz, o Pai levou Jesus até a cruz. Mas há um ponto que para mim é o ponto mais lindo dessa palavra. Repita comigo: o meu pecado levou Jesus para a cruz. Deus levou Jesus para a cruz. Agora repita comigo: Jesus quis ir para a cruz. Ele quis ir. Leia comigo o versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e dores e levou sobre si. Ele quis assumir isso. Ele se esvaziou. Ele disse: Pai, eu vou, eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Quando ele estava no Getsêmani, eu disse para você que Pedro agrediu um soldado. E quando Pedro agrediu, cortando a orelha de Malco, a Bíblia diz que Jesus foi lá e colou a orelha do soldado no lugar. E Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, embanha a tua espada. Se eu quisesse ir embora, eu iria. Se eu pedir ao Pai agora para enviar uma legião de anjos, eu vou me embora. Mas eu vim para isso. Ele disse: Pai, orando em agonia, suando gotas de sangue, ele disse: Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, é como o Senhor quer. Jesus quis ir para aquela cruz. Jesus não tentou se defender. Jesus não arrumou pretextos e desculpas. Jesus não olhou para a ingratidão que ele sofreu. Eu estava dizendo isso, nem sei se foi com vocês que eu disse, não sei se foi com alguns irmãos essa semana, que quando Jesus estava reunido na mesa da ceia com os discípulos, ele manifesta uma frase dizendo: um de vós me trairá, um de vós há de me trair. E naquela hora começa Pedro, João: Senhor, sou eu. Senhor, quem é? Sou eu, sou eu. E Jesus disse assim: aquele que põe comigo a mão no prato me trairá. E era Judas que estava pegando um bocado de pão com ele. Naquele momento Jesus libera Judas para fazer o que já estava no coração dele. Judas sai para trair e negá-lo.
Talvez se fosse eu e você naquele dia, nós nos levantaríamos e diríamos: o quê? Vou morrer por esse povo? O cara andou comigo e já está me traindo. Eu vou sofrer tanta angústia, tanta traição, tanta decepção na minha vida. Meu irmão, mas nenhuma ingratidão roubou os planos do Senhor. Você não pode deixar que nada nessa vida venha destruir o propósito de Deus na sua vida. Jesus assumiu, Ele quis, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele quis assumir isso. Ele quis assumir, Ele quis levar isso até o fim. Olha o que diz a Bíblia aqui, versículo 10, volta lá, vocês viram que eu estou indo e voltando. Todavia o Senhor agradou em moê-lo. Então Deus trouxe ele até a cruz, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Quando a sua alma for entregue por oferta ao pecado. Jesus quis dar a sua vida por nós. Ele quis pagar o preço. Ele quis pagar o preço do pecado. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém botou a mão em Jesus. Ninguém pôs a mão em Jesus. Ele se entregou. Ele se permitiu ser preso. Ele se permitiu passar por todos os açoites. Ele se permitiu sofrer tudo aquilo que ele se propôs a sofrer. Por quê? Porque era voluntário. Versículo 12 final: ele levou sobre si pecados do mundo. Ele quis. Ele disse: para isso eu vim, para dar a minha vida por vocês. Para isso eu vim, para ser a porta, para abrir o caminho. Foi para isso que ele veio. Quando nós olhamos para a Sexta-feira Santa, nós temos que entender o que isso significa. Esse é um dia de reflexão, como todos os outros, mas esse é um dia de reflexão. Esse é um dia para nós pararmos, refletirmos, o que nós estamos fazendo com esse amor tão grande de Deus. A parte ruim dessa história: ele veio por causa do nosso pecado, então nós não tínhamos nada para acrescentar. A parte edificante dessa palavra: foi Deus quem quis, foi Deus quem permitiu, e foi Ele, Cristo, quem assumiu as nossas dores. A Bíblia diz que Ele se fez maldito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar. Aquela cruz não era para Ele, aquela cruz era para Barrabás. Quem seria crucificado era Barrabás. Quem seria morto era Barrabás. Quando a multidão escolhe para soltar Barrabás e crucificar Jesus, Jesus estava assumindo uma cruz que não era dele. Jesus assumiu aquela cruz. Eu e você somos o Barrabás dessa história. Aquela cruz não era dele, era de Barrabás, mas ele a carregou e ele morreu nela para nos salvar. Ele levou as nossas dores, ele levou as nossas enfermidades. Não haverá nunca mais um sacrifício como esse. Nós não podemos olhar para isso como uma coisa banal. Nós não podemos nos acostumar com essa ideia. Numa hora dessa, naquela sexta-feira, o corpo de Jesus já estava dentro de um sepulcro, mas ele já não estava ali mais em espírito, porque ele já estava fazendo a obra, estava indo à mansão dos mortos, ao inferno, para pregar o Evangelho. Em nenhum momento Jesus parou. Domingo nós vamos ter uma Santa Ceia aqui como nunca tivemos, de 7 da manhã ao meio-dia, de 2 às 8h30 da noite. Qualquer hora que você chegar aqui na casa do Senhor, você vai subir nesse altar, e aqui você vai ceiar, aqui você vai tomar a ceia do Senhor, aqui você vai declarar o seu amor e a sua fé ao Senhor Jesus, aqui você vai ser fortalecido, você vai comer e beber do pão e do cálice, que representa este corpo que foi partido por nós.
Esse é o texto da ceia, porque este é o meu corpo que foi partido por vós, este é o meu sangue que foi derramado por vós. Meu querido, quando nós olhamos para a cruz, a gente olha, quando a gente lê a crucificação, dá um pesar na gente, uma dor, mas quando a gente lembra do domingo, a gente se alegra e celebra, porque ele venceu a morte, aleluia, ele ressuscitou. Meu irmão, Jesus não está na cruz, não foi romano, judeu, não foi ninguém, ele levou aquela cruz para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, para que eu e você tivéssemos direito à eternidade. Não tire Jesus na cruz, não tire Jesus da cruz. Quando eu falo isso, eu estou falando no sentido espiritual. Ele não está na cruz, Jesus ressuscitou, mas não tire Jesus da cruz. Não pegue de novo essa cruz, ele já levou-a para você, ele já suportou-a para você, ele já deu a vida por você, ele morreu em seu lugar. Jesus é a razão da nossa vida, sem ele nós não somos nada. O nosso pecado matou Jesus, Deus quis levá-lo para a cruz, mas o mais importante, ele nos amou e quis ir. Quando ele estava na cruz, eu vou encerrar, quando Jesus estava naquela cruz, eu sempre digo isso quando nós ministramos a cruz nos nossos encontros. Quando Jesus estava na cruz, a multidão gritava: olha, se tu és o Cristo, desce daí. O ladrão gritava: se tu és o Cristo, desce daí, tire nós também. A multidão gritava: desce, sai daí se você é o Cristo mesmo. Irmãos, a cruz não era uma manifestação de poder, a cruz foi a maior manifestação de amor que a história conheceu. Nela Jesus te amou, nela ele deu a vida por você, nela ele derramou sangue para te salvar. Dois ladrões, um de um lado, outro de outro. Dois exemplos para que a gente possa aprender que até no fim nós temos algumas chances na nossa vida. De repente, enquanto um dos ladrões o acusava, o outro disse: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, o Senhor lembra-te de mim. Senhor, não esqueça de mim. Ele conseguiu olhar para Jesus e ver Jesus como Senhor da vida dele. E Jesus disse: olha, em verdade te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A salvação de Jesus é para todos, ela é para todos. Se você está me ouvindo hoje e a sua vida está em pecado, que bom, não porque você está em pecado, mas que bom que você está podendo ouvir uma palavra e Deus falar com você: largue esse pecado, porque eu morri para que você não vivesse nele. Entregue a sua vida para Jesus, deixe o seu pecado, converta-se ao Senhor, aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Pare de fazer igual Pilatos: eu sei quem ele é, eu sei que ele não fez nada, eu sei que eu não tenho de que acusá-lo, mas eu também não quero assumir compromisso, eu estou lavando a minha mão. Meu irmão, Deus não quer cristão nominal, Deus quer que você se renda a Ele, Deus quer que você se comprometa com Ele. Ele se fez carne e morreu por nós. Se você está me ouvindo, se essa palavra chegou até você e você está em pecado, é tempo de se arrepender. Verdadeiramente Jesus morreu para te salvar, verdadeiramente Ele morreu para perdoar os seus pecados. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pastor Tiago, vem cá. Eu quero orar por você. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, dobre os seus joelhos aí onde você está. Se você está no pecado, se você reconhece que você precisa realmente mudar de vida, aí onde você está, dobre os seus joelhos. O pastor Tiago vai orar para que você possa entregar a sua vida a Jesus, para que você possa se render ao Senhor. Feche os seus olhos e o pastor Tiago vai orar com vocês.
Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus, quando celebramos, Pai, a sua morte, também celebramos a sua vida, Pai. Aleluia. Deus, como foi dito nesse versículo, Pai, consideramos, ó Pai, o versículo, um dos versículos mais importantes que há na sua palavra, o versículo áureo da sua palavra, quando o Senhor diz que o Senhor entregou o seu único filho, Pai, para morrer em favor dos nossos pecados. Senhor, a tua palavra diz aqui, como o pastor Edmar pregou, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Meu Deus, aonde quer que esse irmão esteja agora, amém, aonde quer que essa irmã esteja agora, na amém, sala, no quarto, meu Pai, escutando esta oração, escutando essa mensagem, aleluia, Deus, leva agora o perdão para estas famílias. Sim. Leva agora, meu Pai, a sua misericórdia para estas vidas. Aleluia. Nós oramos, meu Deus querido, em favor desses irmãos. Sim, meu Deus. Pai, nos perdoe pelos nossos erros. Sim. Pai, eu acredito que hoje é uma nova chance que o Senhor está nos dando, Pai. Aleluia. Chance, meu Pai, de nos reconciliarmos contigo. Amém. Oh, meu Deus, como o Senhor é misericordioso. Aleluia. Como o Senhor é bondoso. Como o Senhor, ó Pai querido, é tremendo na nossa vida. Foi capaz, meu Pai, de se entregar por nós. Aleluia. Nós que estávamos mortos em pecados, em nossos delitos. Sim, o Senhor se entregou, Pai. Oh Deus, que reflexão o Senhor traz nessa noite para nós. Pai, que isso sirva, meu Pai, para que nós possamos a cada dia, a partir de hoje, que esse irmão, que essa irmã, Pai, possa se achegar para mais perto do Senhor, possa se reconciliar contigo, meu Pai. Estenda as tuas mãos sobre estas vidas. Estenda agora, meu Pai, o teu favor sobre estas vidas. É a súplica da nossa oração nessa noite, Pai, para que o Senhor venha abençoar cada vida, para que o Senhor venha mudar a história de cada vida nessa noite. Oh, meu Pai, escute agora o nosso clamor. Aleluia. Escute a nossa oração, Pai. Esta é a súplica da nossa oração. Aleluia. No nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Estamos com saudade. Logo, logo a gente vai voltar em nome de Jesus. Complicado falar para você, né? Queridos, antes a gente já vai dar a bênção apostólica aqui, mas eu queria só lembrar os irmãos que não é apenas uma sexta-feira. É um dia para a gente parar e pensar. Esse é um verdadeiro projeto de Deus. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus já havia te amado. Deus conhece passado, presente e futuro. Deus morreu naquela cruz por você. Apesar dos nossos pecados, Ele morreu por nós. Ele nos ama de uma maneira poderosa. Ele nos ama de uma maneira especial. Que nós possamos levar isso a sério. Não há outro Senhor, não há outro Salvador, só Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele é o Senhor da nossa vida. Só Ele é o Senhor da nossa alma. Escute, nós vamos estar terminando, já estamos terminando, mas eu queria que vocês que estão no Instagram, eu queria que assim que eu terminasse, eu vou dar a bênção apostólica, não sai não, eu queria que você ficasse, porque assim que eu terminar, eu vou voltar, e aí eu vou dar os avisos, falar sobre esse projeto dos 21 dias, que a gente já está fazendo, e vamos estar dando as instruções para a Santa Ceia, em nome de Jesus. Conseguiu aí, Mauro? Está quase? Então, o Mauro está separando um negócio ali para mim, então deixa eu falar isso aqui enquanto está aqui, aí depois algum passa aperto lá para tirar, mas é rápido. Amanhã, quando você vier aqui tomar ceia, amanhã vai estar de 7 às 11 e de meio-dia às 8h30, qualquer hora que você vier. Quando você vier, você vai levar esse prendedor aqui para você botar na sua porta, ó, pode entrar que tal orarmos junto, ou então, não perturbe, estou em oração. Você vai colocar lá na sua porta, ó, pode entrar, vamos orar junto, ou então, ó, não perturbe, estou em oração. Então todos vocês vão levar, claro, se você quiser. E você vai levar aqui o adesivo para você colar atrás do seu celular.
é o adesivozinho, ó, 21 dias. Pode ser do seu laptop, pode ser do seu iPad, do seu notebook, pode ser na sua Bíblia. Eu acho até legal colar na Bíblia assim, né? Porque para onde você for, está todo mundo vendo também, né? Então, nós temos ali, e amanhã nós vamos estar entregando este material para os irmãos. A gente pede que vocês não tragam crianças, porque não tem culto, é uma oração e o tomar da ceia do Senhor. Ah, sim, obrigado. E o clubinho, a partir de domingo, vai estar colocando nas redes sociais uma palavra a respeito da Páscoa para as crianças. Então você, pai e mãe, fique ligado nos grupos da igreja, ou até lá no nosso IEQ Progresso JF no YouTube. Se você ainda não fez sua inscrição, vai lá. Tem que fazer o que, Mauro? Ativar o sininho. Ativar lá o sininho. Vai lá, toca a campainha lá, para Deus te abençoar. Deu não, Mauro? Deu? Eu queria cantar uma canção com você antes de encerrar. Em nome de Jesus, rapidinho, canta comigo, vamos. Canta comigo. Seu filho amado me salvar e perdoar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Tem a parte final, mas não precisa não, pode deixar. Deus abençoe. Levante as suas mãos aí para o céu, ou então coloque elas no seu coração. Eu quero abençoar você, querido Deus, em nome de Jesus. Neste momento, Pai, nós declaramos que o Senhor enviou o teu Filho amado para morrer naquela cruz para nos salvar. Que o Senhor agora, Deus, abençoe este meu irmão, a minha irmã, que estiveram conosco nesta palavra, neste culto online. Que o Senhor alcance os teus filhos, e que o teu amor por nós, Pai, a cada dia aumente, e que o nosso amor pelo Senhor, Pai, nada neste mundo venha nos separar de Ti. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, abençoe o meu irmão, a minha irmã. Pastor, me dá os pedidos. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor, as famílias, a Laene, Senhor, a Maria Célia, que pede oração para os seus patrões, Senhor, que são ali da Malharia, Pinguim, o João Vitor, sua família, a Daibert, oração pela sua família, a Elisângela, que pede pela família, a Cristiane Coelho, que pede pela família, o Rafael Borges, a Natália Ferreira, que pede oração para sua irmã Cida, que está hospitalizada. Ah, Senhor, visita agora em nome de Jesus a Vanessa, Deus, a André Lúcio, Pai, que também pede oração para a vida do Juan, do Victor, Senhor, do Vitor, que o Senhor possa abençoar. Pai, nós declaramos essas vidas alcançadas, libertas. Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo o mal, enfermidade, doenças espirituais, emocionais, Senhor, coronavírus, seja o que for, Pai, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus do impossível. Nós ordenamos na autoridade do nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que nós oraríamos pelos enfermos e eles seriam curados. Pai, nós Te pedimos, Te suplicamos, alcance essas vidas agora, dê a elas a resposta, o alívio, a cura, o milagre, a solução para este problema, em nome de Jesus. É o que nós oramos, Te pedimos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Levante a sua mão ao céu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo permaneça com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Olha,
Amanhã a gente vai fazer um bate-papo lá com a juventude, se tudo correr bem. E domingo, estou te esperando aqui na ceia. Se você quiser trazer os seus dízimos, nós vamos estar aqui orando, consagrando. Venha participar da ceia, será um tempo de bênção. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Paz seja convosco. E até amanhã no culto da juventude. Todo mundo está convidado, tá? E também no culto à noite. Deus abençoe, paz em nome de Jesus.